Atlético Mineiro e Cruzeiro fizeram proposta oficial ao Flamengo por Luiz Araújo na última janela de transferências. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao atacante. As ofertas eram iguais, 6 milhões de euros, e a resposta do rubro-negro foi a mesma, não havia interesse em negociar. Quero contar também que Cruzeiro e Atlético prometem uma nova investida para julho. A partir de 20 de julho a janela reabre por aqui e há a intenção dos dois clubes mineiros em contar com um atacante de 29 anos de idade que está bem longe de ser protagonista no Flamengo. Foram 20 partidas na temporada, só 7 como titular, 13 na condição de reserva. Desses 20 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. A curiosidade vem agora. Leonardo Jardim, que enquanto técnico do Cruzeiro no ano passado insistiu muito para contar com o Luiz Araújo, hoje pode utilizar o jogador, mas não o transforma em protagonista. Você que é torcedor do Cruzeiro e do Galo deve estar se perguntando, mas tem chance de um negócio acontecer? Os dois prometeram melhorar as ofertas, mas, abre aspas para minha fonte, o problema é o Flamengo liberar. Só para completar, registrar que, quando contratado do Atlanta United, Luiz Araújo custou 9 milhões de euros ao Flamengo. Não, o Cruzeiro a história é boa e o Felipe, se quiser depois continuar, acho que é interessante, mas a gente consegue matar o Cruzeiro rapidinho. São boas informações, ou pelo menos informações interessantes. A gente já falou, né, que o Cruzeiro vai em busca de um goleiro e o John é a prioridade, ex-Botafogo. O Cruzeiro prioriza também a contratação de um volante, o Gregory, e o Hernan já falou, é o número 1 na lista do Arthur Jorge. Busca também um zagueiro, o Igor Júlio, é um nome que interessa bastante. O que me explicaram é o seguinte, todo e qualquer reforço, talvez ali com o Igor Júlio o negócio se estique um pouco mais, mas apesar de ter muito dinheiro, a gente conhece como o Cruzeiro trabalha, basta lembrar que pagou quase 30 milhões de euros, enfim, 27 milhões de euros pelo Gerson. O Cruzeiro trabalha para contratar entre 2 e 4 jogadores, eu já falei aí de 3 posições, mas depende muito do ajuste, se alguém vai sair, como é que o Arthur Jorge vai analisar o desempenho da equipe nos próximos meses, para não dizer nas próximas semanas. Mas o extra aqui é o seguinte, qualquer que seja a contratação, o Cruzeiro meio que definiu um valor máximo, um teto, entre 5 e 10 milhões de euros, não vai fugir disso. Se você for recuperar o passado, o Matheus Pereira custou cerca de 7 milhões de euros, o Caio Jorge custou cerca de 7 milhões de euros. Então, quando eu jogo aqui que o Cruzeiro não vai passar da casa dos 10 milhões de euros, não significa que o Cruzeiro vai olhar para bagres, entre aspas, ou para jogadores medianos. Basta recuperar o passado e tentar lembrar que o Matheus Pereira custou menos de 10, o Caio Jorge custou menos de 10, o ponto fora da curva foi o Gerson. Então, por mais que o Cruzeiro tenha dinheiro em caixa para grandes investimentos, a ideia é fazer a distribuição de investimentos. Então, gastar entre 5 e 10 milhões de euros no máximo por jogador. O John, por exemplo, está avaliado em mais ou menos 10 milhões de euros. O Cruzeiro já se colocou à disposição de pagar 8. Está dentro desse plano. O Gregory, eu não tenho informação de quanto custa, mas fica essa dica, essa informação. O Cruzeiro não vai passar ali dos 10 milhões de euros pelo Gregory. Se calhar é até muito menos, mas é só o teto máximo do Cruzeiro. Então, para fechar não esperem reforços de 15, 20, 30 milhões de euros no Cruzeiro no meio do ano. Mas isso não significa automaticamente que os reforços não virão ou que serão reforços frágeis e fracos. Pelo contrário. Volto a dizer, Matheus Pereira custou 7, Caio Jorge custou 7 e são 2 dos principais jogadores do Cruzeiro nos últimos anos. Não, até porque o Cruzeiro vai ter que equacionar bem essas contratações, né? Porque como o Bruno Andrade trouxe aqui, toca pagar 8 milhões no John. Não sei quanto custa o Gregory, mas também não deve ser barato. O Igor Júlio é um zagueiro que não é tão barato também. O pessoal do Brighton pede entre ali 6, 7 milhões de euros. Então, ou eles mudam o perfil de contratação, ou mudam o modelo de negócio, porque assim, se quer gastar até 10 milhões de euros, ou ali um pouquinho mais, que seja, não dá para contratar todo mundo que quer. 10 milhões de euros tá por jogador, é importante frisar isso, né? Porque pode chegar a gastar 20, juntando 3, 4. Então... 10 milhões de euros é o máximo por jogador. Eu não sei se eu me expliquei errado ou equivocado. Ou seja, pode custar o Igor Júlio pode custar 5 ou 6, o John mais 10, o Gregory mais 5, e só nesse pacote aí são quase 20 milhões de euros. Então o Cruzeiro vai gastar mais 10 milhões de euros no total, mas por jogador a ideia é não passar o limite de 10 milhões de euros por jogador, ou seja, individual. Quer dizer, não vai ter assim,
Luiz Henrique, vem cá. Não vai ter o 40 Gerson milhões. por 27. Isso, é o Gerson. Tá, É isso. entendi. O Luiz Então, Henrique tão pouco. E a torcida do Cruzeiro, muita gente pedindo lá no X, eu vejo a galera, vai no Luiz Henrique. Gente, Porra. a informação é, você vai gastar até 10 milhões de euros por jogador. A ideia é essa. Então, até sem querer, eu não gosto muito de não notícia, tampouco desmentir alguém, até porque eu não sou fonte oficial. Enfim, já li bastante, mas em redes sociais, tá? Luiz Henrique Cruzeiro. A informação que eu tenho é que o Cruzeiro não tem interesse no Luiz Henrique. Aí eu já não sei, meus amigos, se é por questão de características, outras prioridades, se o valor é salgado, né? Pelo menos 40 milhões de euros, e vai ao encontro da minha informação. Mas então, caso lá em casa vocês aí não tenham compreendido, porque talvez eu tenha explicado errado e pode ter acontecido, é isso. O Cruzeiro vai gastar, está à disposição de gastar mais de 10 milhões de euros no total, para 2, 3, 4 reforços, mas por jogador nunca passará a casa de 10 milhões de euros. Até porque você equilibra o elenco de uma maneira justa, né? Você reforça posições pontuais que você precisa. Você não gasta uma bala só num jogador só. É que aí depende, né? Se você precisa preencher algumas posições no elenco, sim, mas aí você já tem um elenco bom, agora eu vou contratar um cara que vai fazer diferença aqui pra mim. Como o Bruno Andrade trouxe, o Gregory volante é uma posição que o Cruzeiro precisa. O próprio goleiro, né? John, o zagueiro que eles estão de olho. Aí precisa mesmo. Ainda sobre o Cruzeiro, daqui a pouco tem o Galo. Tem Galo. E vai chegar nos 1.000 também. Tem jogador que pode sair do Galo, hein? Jogador que pode sair do Galo, hein? O Hulk foi pro Flu. Já anunciado, Já né? foi pro Flu, E tem o Corinthians. O Corinthians é quando chegar em 1.000, não é? Vamos chegar em 1.000, Corinthians? Vamos. Pra ter a foto do Frota. O que você quer tanto ver a foto do Frota? Você quer só pra você a foto do Frota? Você tem uma tara pelo Frota? Não, pelo contrário. É que você tá prometendo aí a foto do Frota aí ser distribuída. Vai lá com ele lá. Vai ter. Mas tem que chegar em 1.000. Exatamente. Tá? Caio Jorge, informação do Cruzeiro aqui. Tá, Caio Jorge. Caio Jorge, ele é um cara que tava cotado pra seleção brasileira. Ele é louco, velho. Que foi? Você é louco. Não, você é doido aqui. Eu não sou normal, eu sou mais normal disso aqui. Desculpa. Não, vamos lá. Caio Jorge, ele vinha sofrendo com muitas lesões. Teve uma lesão na planta do pé, dores abdominais também. Então, dores no joelho. Caio Jorge passou por muitas adversidades nos últimos dias, últimas semanas, que prejudicaram o futebol dele. E o Caio Jorge, ele tá... A palavra que eu vou usar não é totalmente certa, mas ele tá exausto. Porque ele é um jogador que vem jogando com lesões. É o que a gente tá falando do calendário. A gente tá falando. Tudo casa com o calendário. Vem jogando com dores, tomando infiltração para jogar em algumas partidas. Assim, quando a gente fala de tomar infiltração, não é aquele uou, assim, é uma coisa mais comum do que se parece, né, Bruno Vicari? E tem muito jogador que quer jogar, aí toma uma infiltração no joelho, aquela injeção, tira as dores para jogar. Então vem alguns jogos tomando essa infiltração, e ele acredita que tudo isso, essas lesões, o calendário também, atrapalharam o plano dele de ir para uma Copa do Mundo, minaram essas chances. Até porque o Ancelotti, em algumas coletivas atrás, quando falava de atacante, falava no Vitor Roque, no Caio Jorge. E aí o Caio Jorge, ele entende que poderia entregar mais dentro de campo, ele poderia ser um cara mais importante, mas todas essas dores, lesões, vêm atrapalhando ele e ele está exausto. Até as férias vai ser um pouco benéfica para ele poder descansar, colocar a recuperação física em dia. Então, ele está ansioso por isso, podemos dizer, porque ele quer jogar no auge, ele sabe que ele pode entregar mais, mas de uma certa maneira vem sendo prejudicado aí por essas dores. E o Cruzeiro entende isso, o Cruzeiro entende o lado do Caio Jorge, que é um jogador muito importante, que até na partida contra o Atlético Mineiro marcou um gol, contra o Boca Juniors deu passe para o gol da vitória, mas ele faz essa autoavaliação, eu posso entregar mais. E ele sabe disso, a torcida também sabe, mas ele vem sendo prejudicado ali por conta dessas dores que ele vem jogando. É uma pena, né? Porque ele acabou perdendo esse embalo agora de Copa, mas acho que pro próximo ciclo, sem dúvida nenhuma, ele vai estar pela qualidade que tem. Até porque ele é um cara que ele tem, deixa eu ver quantos anos, ele tem 24 anos ele é só. super novo. Super novo. E é talentoso pra caramba. Sim. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quarta-feira, noite de Copa, dia de partido, aqui na Samuca TV, diretamente aqui de Santiago. Claro Arena, estádio da Universidade Católica e Cruzeiro, 11 horas da noite, no horário aí de Belo Horizonte, 10 horas da noite, no horário aqui do Chile, com ingressos praticamente esgotados para a torcida local. Alguns cruzeirenses vão marcar presença e é uma noite importantíssima para ambas as equipes. Claro que o Cruzeiro vem aqui ao Chile para, quem sabe, tentar encaminhar a classificação. Isso porque tivemos já o outro jogo do grupo
E o Boca Juniors perdeu, hein? 1-0 para o Barcelona em Guayaquil. O gol de Vidalba, Héctor Vidalba, e o Barcelona somando os primeiros pontos neste grupo D da Copa Libertadores. O Boca Juniors, que é o próximo adversário, inclusive, do Cruzeiro, depois desse jogo aqui na quinta rodada do grupo, o Boca teve um jogador expulso, o bom jogador Ascaciba, e acabou sendo derrotado. Foi 1-0 então no Equador, o Boca continuando com 6 pontos ganhos, assim como o Cruzeiro, assim como Católica, e os dois times se enfrentando então nesta quarta-feira. Quem vencer coloca um pé nas oitavas de final, e que seja o Cruzeiro. O empate aí vai depender, mas caso isso aconteça, Católica e Cruzeiro vão dividir aí as primeiras posições. A Católica continuaria ainda na liderança e o Cruzeiro assumiria o segundo lugar. É um jogo, então, que ganhou um contorno ainda mais decisivo com essa derrota da equipe do Boca Juniors. Preparação do Cruzeiro foi encerrada ontem, CT do Colo-Colo, anexo ao estádio Monumental, que é o estádio do Colo-Colo, e tivemos o último treinamento com os 25 jogadores relacionados para este compromisso, trabalhando normalmente no campo. Arthur Jorge só confirma o time hoje, na preleção, aqui no Hotel Sheraton. Depois o Cruzeiro segue para Claro Arena, o estádio da Universidade Católica. Expectativa de Fagner começando na direita, com o Cauã Moraes sendo opção no banco. E aí, se quiser, o Arthur Jorge pode repetir a formação que derrotou o Boca Juniors naquele começo no Mineirão. Se isso acontecer, o Cruzeiro teria Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Gerson, Arroio, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge. Vamos aguardar. É um Cruzeiro bem concentrado aqui no Chile desde segunda-feira e sabendo da importância desse jogo de logo mais na Claro Arena, na capital chilena. Hoje já fica o convite então, hein? Claro, 11 horas da manhã tem o nosso Bola em Jogo e mais tarde, a partir das 9 horas da noite, no horário de BH, teremos Dia de Partido KTO aqui na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.